14 de maio de 2018. Com Cássio e Fagner, Tite convoca os 23 escolhidos para defender o Brasil na Copa da Rússia. Com grande atuação de Pedrinho e gol de Rodriguinho, Corinthians vence o terceiro derby no ano. Shailon salva o São Paulo nos acréscimos e garante empate contra o Bahia em Salvador. Tricolor volta aos treinamentos e agora tem semana livre antes do clássico contra o Santos. Gabigol marca 2. Santos passa fácil pelo Paraná e chega aos 6 pontos no Brasileirão. E ainda, punição para Guerreiro aumenta e tira peruano da Copa do Mundo e a reta final da Liga de Basquete Feminino. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta segunda começa falando da seleção brasileira que teve nesta tarde os 23 nomes convocados para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Vamos ver os selecionados? Goleiros: Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e Cássio do Corinthians. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Jeromel do Grêmio e Thiago Silva do PSG. Laterais: Danilo do Manchester City, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Meio-campistas: Fred do Shakhtar Donetsk, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Benjinguan e William do Chelsea. Atacantes: Douglas Costa da Juventus, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, Neymar do PSG e Tyson do Shakhtar Donetsk. Eu me senti em paz e ontem conversando com o Edu, a gente conversando a respeito da corrida que ele teve nesses últimos momentos, e ele e o doutor Rodrigo, em função dos acontecimentos, e de deixar e de ter a segurança de todos os atletas com saúde ou, na sequência, estarem com saúde. Ele me falou uma coisa que me bateu muito forte. Ele disse assim: Tite, tudo que nós poderíamos fazer em cima de acompanhamentos, em cima de dados, em cima de estudos, nós o fizemos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, mesmo sabendo que algumas opiniões contrárias elas vão acontecer, e elas são justas, porque está baseado em cima de uma ideia de futebol, de um jeito de jogar, de uma forma, de um estilo, e de alguma coisa que ela é mais subjetiva. Por vezes a escolha ela é de um detalhezinho, ela é da versatilidade, ela é da maior velocidade, ela é de poder usar em 2 ou 3 setores, mas que qualquer outro jogador, daqueles que foram convocados, ou alguns outros que nesse momento estão em grande fase no futebol brasileiro, também foi a possibilidade deles estarem convocados. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem que evidenciaram a ótima evolução da fratura. Ele já começou essa semana um trabalho em campo, esse trabalho vai ser progressivo. A nossa ideia é que ele se apresente na semana que vem na Granja Comari em condições de já começar a trabalhar com bola e gradativamente com o grupo. E, claro, nosso objetivo é que ele esteja totalmente à disposição do Tite, que ele terá condições de participar dos nossos amistosos para exatamente recuperar essa condição de jogo e de entrosamento. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Não parece nenhuma novidade que qualquer convocação para a Copa do Mundo ela venha a ser unânime. E não seria diferente, claro, não foi uma convocação unânime, mas do meu ponto de vista, não sei o que pensa o Flávio, o Tite foi muito coerente dentro das suas convicções, né? Não esperava nenhuma grande surpresa, existia uma dúvida pela lateral direita se eram 3 jogadores brigando por uma vaga, né? O Fagner, o Danilo e também o Rafinha, mas aí com o corte do Daniel, a gente até falava aqui no corte do Daniel que deveria ser Danilo e Fagner, e isso se confirmou. Talvez, se fosse eu o técnico da seleção, e não sou, eu não respeito o Tite, mas não levaria o Tyson. Acho que Luan, o próprio Arthur poderiam ter vaga nessa seleção, mas a minha seleção não seria nada diferente dessa, ou muito pouco diferente dessa. O Tite tem as suas razões, o Tyson é um jogador muito tático,
no entendimento do Tite. O Tite gosta de jogar com um atleta tático dentro do elenco. Ele procurou também aquele tal ritmista que poderia ser a surpresa. O que é o ritmista, traduzindo segundo o Tite? O ritmista é aquele 10 antigo, o cara que pensa o jogo, e aí ele deu pistas, né, tempos atrás, de que poderia ser ali Lucas Lima, Diego do Flamengo, algum jogador que tivesse essa característica. Ele não achou, esses jogadores não convenceram, e por isso ele vai com essa seleção sem esse tal camisa 10. No mais, é uma seleção brasileira que, no meu entendimento, pelo que apresentou nas eliminatórias, pelo que nós conhecemos do Tite, da comissão técnica dele, é uma seleção que, no meu entendimento, entra como uma das favoritas da Copa do Mundo. Se vai ser favorito, se vai conquistar a Copa, é uma outra questão, né, Flávio? Boa noite. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A Copa do Mundo, 16, 17 jogadores vão jogar, os outros são para complementar elenco. Então, muito falou-se, quem pode ser o terceiro goleiro? Pode ser o Cássio, pode ser o Vanderlei, pode ser o Neto, pode ser o Jailson, pode ser o Groi. Não faz muita diferença. Quase impossível que jogue esse terceiro goleiro. Lateral, a partir do momento que você perdeu o Daniel Alves, você vai ter uma perda normal. Se fosse o Rafinha no lugar do... colocaria o Rafinha no lugar do Danilo. Se fosse o Rafinha, também ia ter uma perda. Então, a posição ali do Daniel é uma posição onde o Brasil jogará abaixo do que pode jogar. Eu gosto muito do Tyson, acho que entre o jogador que atua no Brasil e que atua fora, sempre o jogador de fora tem que prevalecer, para que não fique fazendo selfie com Cristiano Ronaldo, com Messi e tal. O Tyson está lá há bastante tempo, é um jogador rápido, pode jogar pelo lado, pode jogar pelo meio. O Arthur, ele disputou o Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro, acho muito pouco. Mesmo Libertadores é muito pouco perto desse nível todo. O Luan está bem abaixo. Enfim, entre Rodrigo Caio e Jeromel, sem dúvida, disparadamente. O Tite gosta mais do Rodrigo Caio, mas a fase dele é ruim, além do mais, de novo, o Jeromel jogou no exterior, faz diferença. Então, é por aí, é isso, sabe? E assim, o Brasil entra como um dos favoritos, depende de uma série de fatores, um erro de arbitragem, uma contusão, um time bom que você poderia pegar e que fica pelo caminho. É um mesinho, aquilo é muito... Cruzamento, sabe? Né? Um cruzamento. Então, sabe, tipo assim, por exemplo, o Brasil tropeça com a Sérvia e pega a Alemanha nas oitavas. Se ele perder de 1-0, ele foi mal. Ou ele perde da Sérvia, mas a Alemanha perde do México. Aí ele pega... Entendeu? Perde da Bélgica em quartas. É um vexame? Não. Perde da Espanha em semi? Não. Pode ganhar? Claro que pode. Só não pode perder de 7-1 de novo. Não acredito nisso. 8-0, 5-1, 6-2, 7-3, pode ser. Mas 7-1 acho muito difícil, pouco provável. Bom, ainda falando dessa convocação, nós fomos às ruas aqui de São Paulo para ver o que o povão achou da lista do Tite. Sim, meus amigos, já estamos em clima de Copa do Mundo. Nessa segunda-feira, o nosso professor Tite convocou os 23 jogadores que vão lá para a Rússia nos representar, tentar ganhar o hexacampeonato. E eu vim aqui na rua para saber, será que as pessoas concordaram com a convocação? Será que elas têm alguma mudança para fazer? Vamos descobrir isso agora. Não levaria o Cássio. Felipe Luiz. Não levaria nenhum dos dois? Não. Por que não? O Cássio não merece? Pra mim, não. Ele manteve a base, né? Se estava dando certo, não tem por que mudar. Ele convocou todo mundo que ele já tinha convocado. A dúvida era a lateral direita, né? Que o Daniel Alves machucou, ele levou o Fagner e o Danilo. Você concorda com os dois? Tá ótimo. Os dois vêm atuando bem aqui no futebol, né? Então, acredito que ele fez a escolha certa, né? Não, concordo. Não tem ninguém aqui que eu discorde que não esteja. Eu não gostei do Tyson só. Não gostou do Tyson? Por que não, Tyson? Porque tem mais opções, né, meu? Tyson não. Nem conheço o Tyson. Nem conhece o Tyson. Só tirando o Tyson, o resto eu tô de acordo. É que o Tyson ele foi escolha do Tite, né? Ele levou, foi pro Shakhtar, jogou pouco pela seleção também, então é homem de confiança do Tite, foi por isso que ele levou. Douglas Costa nem jogou, Fred também acho que não deveria ir. E o Tyson, é craque? Tyson? Puta que pariu, né, velho? Ele tá jogando lá na ó. Ele tá fazendo gol? Tá fazendo alguma coisa? Eu não lembro dele ter feito nada. Nem conheço o Tyson. Nem conhece o Tyson. O Tyson é meio polêmico, né? Que o Lua do Grêmio, né? Ele joga bem pra caramba. E o Jeromel pintou agora? Boa novidade? É boa, gostei, mas eu gostava do Rodrigo Caio, que eu sou São Paulino, né? Mas... tá defendendo o clube, então. Tô óbvio, mas o Jeromel joga bem também, tá bom. Agora o Alisson é titular porque ele é bom ou porque ele é bonito? Deve ser porque ele é bonito, né, velho?
A gente fez uma enquete também no site Gazeta Esportiva, tá lá no ar, você pode votar. Não é essa aí, é uma outra enquete. Quem você não gostaria de ver na Copa do Mundo? E tem a fotinho de todos os jogadores, você vai deslizando aqui. E na opinião do povão, tá dando o seguinte, primeiro lugar é o Tyson, 16,35% dos votos. O pessoal não queria ver o Tyson na seleção. Depois vem o Cássio, com 16,05% dos votos. E o Fagner, 15,35% dos votos, e o Fred com 12,14% dos votos. E a enquete do programa Gazeta Esportiva, que também está lá no site gazetesportiva.com e quer a sua participação, continua falando desses escolhidos aí para a disputa do Mundial. A gente quer saber, a seleção convocada por Tite será campeã da Copa do Mundo? Yes or no? A vidente disse no Mesa Redonda, só para te brifar. Tô tentando você me convencer a responder a pesquisa, mas tudo bem. A vidente falou que não. E aí ela realmente mexeu comigo, porque eu acho que... Ai, não sei. Tô tão feliz. Então, como esse é um trabalho para vidente, não. Porque perguntar se a seleção vai ser campeã do mundo é trabalho para vidente, né? Que ela pode ser campeã ou não, agora se ela vai, eu não vou garantir. Então, eu vou no não. Com esse time, você crava? Não, em hipótese alguma, imagina. E aí, Flávio? Não. Não, né? Eu também não, mas eu estava tão confiante, mas a vidente tirou minhas esperanças. Bom, ainda falando de Copa do Mundo, o atacante Paulo Guerreiro sofreu uma dura derrota nesta segunda, está impedido de disputar o Mundial da Rússia. O Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça ampliou a pena do peruano para 14 meses, tirando o atleta dos jogos da Copa. Em nota oficial, o tribunal relata que acredita que o jogador tenha feito a ingestão da substância através do chá de coca e afirma que a punição se dá pela negligência do atacante. Em outubro do ano passado, o Guerreiro foi pego no exame antidoping realizado no confronto entre Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa. O teste apontava a presença da substância benzoilecgonina, principal metabólico da cocaína. Como já cumpriu 6 meses de suspensão, o Guerreiro só pode voltar a jogar daqui 8 meses, ou seja, só a partir de 2019. E, aliás, hoje a gente deu no site gazetesportiva.com a informação que ele recusou o Palmeiras. Então, além de tudo, ele está fora do Palmeiras. Querem comentar? Eu só vou dizer o seguinte, se o tribunal chega à conclusão de que foi ingestão do chá, teve até aquele problema com o Zé, no ano passado. Ou seja, isso eu acho que poderia, até surgir uma pena por negligência, mas tirar o cara da Copa do Mundo é um exagero. Se foi chá? Se essa é a conclusão que chegou ao tribunal, me parece que foi um exagero. Pelo chá, sim, mas eu gosto muito da ideia do cara que se dopa se ferrar. Porque realmente é desonesto com os companheiros, o cara joga em desigualdade de condição. E também, sabe, aqui, por exemplo, colocaram debaixo um monte de casos de doping. Aí os caras colocaram tudo, né, debaixo do tapete. Eu não gosto disso, não. Você incentiva novas situações. Eu não sabe, o cara tem que jogar de acordo com a lei. Eu concordo com você, mas quando os caras falam... Você fala, tudo bem. A conclusão é o chá, pô. Pelo chá não devia nem ter sido suspenso. Agora, negligência, acho que negligência... É a mesma coisa num crime, aí vocês são advogados, eu não sou. Não, ele morreu, mas não foi ele que atirou, mas ele estava perto. Vou condenar o cara? Não é por aí, né? Eu acho que 14 meses por negligência é muito, mas realmente o cara é profissional, tem um monte de gente em volta, um monte de gente dando assistência, sabe? Eu não gosto muito desse negócio de justiça, eu sou meio contra isso. Mas eu acho que o negócio de droga está tão complicado que eu, sinceramente, não me incomoda isso, mas se foi por negligência, 14 meses é muita coisa. Vamos falar agora do Brasileirão. Em Itaquera, o Corinthians venceu o Palmeiras pela 3ª vez nesse ano e agora divide a liderança do campeonato, olha só. Keno, olha o Keno, tentou a batida, houve um desvio, tá valendo, bola na trave! A defesa do Corinthians parou, Thiago Santos teve grande chance e tava valendo, ó. Nem Bandeira, nem Daronco, Cássio batida, a bola toca na trave. Que chance teve o Palmeiras. Pedrinho se livrou de 2, que jogadaça, abriu a defesa do Palmeiras. Jadson pediu, recebeu, olha o Jadson, pode bater, buscou espaço pro Maicon, cruzamento pra trás, Jailson, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol Corinthians! Rodriguinho na rede, na marca de 37. Um gol que deve ter nome de Pedrinho.
Olha o Maicon. Olha o que o Maicon aprontou, hein? Vem Corinthians. Quem vai pra receber? Maicon pro Pedrinho. Chegou batendo o Jailson. Espetacular Jailson. No vacilo da defesa do Palmeiras, o Maicon achou o Pedrinho. Bateu de primeira. Jailson salvou e salvou a pátria, hein? Jadson. Cabeça erguida. Chamou o Rodriguinho. Toque de cabeça o Jailson. Olha só o que o Corinthians ia fazer. Um toque inteligente do Rodriguinho. A bola ia passando pelo Jailson, que fez boa defesa, hein? Jadson, tem Pedrinho, é pra ele. Pedrinho, arriscou Pedrinho pra Jailson. Que jogada do Pedrinho, que defesaça do Jailson. Pedrinho, Rodriguinho, Pedrinho. Romero tá livre pela esquerda, inteligentemente ele já vira e aciona o Romero. Olha o Romero, olha o Romero, olha o Romero. Não, Romero, não, Romero, não. Tirou um do Romero, não vai acabar legal, hein? Vamos ver de novo o que fez o Romero? Vamos ver de novo o que fez o... Olha o que fez o Romero. Olha o que fez o Romero. Abusado Romero. Abusado Romero. O Dracena encosta. Olha lá, Bruno Henrique também. Olha lá. Chegou o Maicon. O Daronco. Agora acaba a festa. Chegou o Daronco. Quer ver, ó? Chegou o Daronco, acaba. Os caras agitam e olham o Daronco. Aí não dá pra brigar. Palmeiras vem pra cima. Palmeiras não desiste. Dudu no cruzamento. Só na bola alçada. O toque de cabeça na trave. A bola beijou a trave do Cássio. Antônio Carlos apareceu. Hoje parece que não tem jeito pro Palmeiras. É a segunda na trave. Não há tempo para mais nada. Apita Anderson Daronco, Campeonato Brasileiro. E aqui na Arena deu Corinthians. Corinthians 1, Rodriguinho, Palmeiras 0. E o que fez o Romero, hein? Para mim, o melhor jogo do Corinthians no ano. Nem os jogos das finais do Campeonato Paulista eu vi tanto envolvimento, tanto entendimento, troca de passe, triangulação em cima de um jogo difícil para mim, na minha opinião. Vou analisar depois, que eu gosto de assistir o jogo inteiro, depois talvez até mude de opinião, mas para mim foi o melhor jogo do ano. Muito feliz e satisfeito. Na concentração a gente pensa muito, né, o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, então estava pensando também que era o meu primeiro clássico como titular, então vou colocando na minha cabeça que eu tinha que estar ajudando a equipe de alguma forma, então acho que colaborei aí com a grande vitória, então tenho esse gostinho de dever cumprido, né, por ter feito um grande jogo e ter ajudado a equipe a sair com o resultado. Você acha que o Romero faltou com respeito? Alguns jogadores seus foram até o Romero e cobraram uma postura diferente dele naquele lance que ele dominou e ficou com a bola na cabeça. Você viu o desrespeito ali? Não vamos falar, né, gente? Senão a gente leva para outro clássico, né? Vamos deixar isso para trás. Né? A gente acaba tirando o foco do que é mais importante, né? Que é o jogo e as explicações do que aconteceram no jogo. Né? Não vi desrespeito, talvez a bola tenha quicado um pouco mais alta, ele tenha tentado controlar ali a bola na cabeça, né? E nada mais do que isso, vamos deixar de lado isso. Na minha opinião, isso não é futebol, né? Acho que isso é desrespeito. Então, quando a gente, se você faz uma jogada, vai para cima, questão objetiva, isso é normal, né, no futebol, mas o que ele fez, na minha opinião, não é uma coisa sadia, porque nós somos jogadores e para mim o que ele fez foi desrespeito, por isso que todo mundo foi para cima dele ali. Você falou para ele alguma coisa especificamente? Falei, xinguei ele pra caramba, porque eu tava nervoso ali na hora e falei bastante coisa para ele, porque acho que, na minha opinião, ali a gente estava nervoso também no momento e acabei falando bastante besteira para ele no momento. Cara, é duro que você vai ficar falando aqui, você vai criar muita polêmica, né, cara? Eu não sou um cara de criar polêmica, eu sempre procurei respeitar todo o clube e todos os adversários que eu enfrentei. Né? Lógico que ali de repente é um jogo de marketing, né? Para querer ser mais aplaudido pela torcida, mas isso aí é futebol. Difícil falar sobre esse lance, né? Uma provocação ao adversário, mas pelo que eu vi ali foi meio até sem querer, assim, né? A bola acaba indo na cabeça dele, ele faz uma graça ali, é o estilo de jogo dele, né? De provocar o adversário, acaba irritando, mas é até complicado. Se eu tivesse do outro lado também ficaria irritado, né?
Mas é a forma dele jogar, então eu tenho que também defender meu companheiro, né? Faz parte do jogo. É um lance diferente, né? Um lance que muitas vezes dá briga, dá confusão. Lógico que não é isso. O Romero já tem uma histórica cheia de provocações, mas não sei nem o que te falar, assim. Eu acho que de repente poderia ter sido evitado, mas eu particularmente não gosto desse tipo de lance, assim, mas o Romero é nosso atleta também, eu não estou aqui para crucificar, até porque ele fez um grande jogo, não pode ficar somente nesse lance, pode ser porque foi um lance diferente do que é normal, mas acho que nós temos que valorizar o que ele fez no jogo, que fez uma grande partida. E aí, Flávio? Eu achei ótimo. Eu gosto muito disso. Eu acho que o futebol vive disso. A coisa que eu acho ridícula, que eu meteria cartão amarelo, é cara que comemora lateral e dá aquele carrinho e comemora lateral. Eu acho isso ridículo. Isso não ajuda em nada o futebol. Cara que fica se jogando e fazendo onda para parar o jogo, depois fica pedindo fair play. Isso é nojento. Isso aí não leva a nada ao futebol. Eu daria cartão amarelo coletivo naquele São Paulo e Corinthians quando tiveram 56 faltas. Isso aí é diversão, futebol é arte, é graça. Como também entendo que os jogadores do Palmeiras ficaram bravos e também faz parte do negócio. É isso aí. O Romero desestabilizou o time do Palmeiras, ele está lá para isso. É o trabalho dele. Ele não tem que fazer, ele tem que jogar para a torcida do Corinthians. Ele fez uma exibição. Não sei o quê, estava ganhando. Eu gosto disso. Eu acho que isso atrai o torcedor. E o cara do Palmeiras ficar bravo também faz parte. E não me incomoda nem um pouco o cara demonstrar uma habilidade, bater a bola de cabeça. Agora, comemorar a lateral, eu daria cartão vermelho. Sabe, falta por trás, ficar cavando faltinha, sabe, não deixar o jogo rolar. Eu tiraria um ponto de cada time que faz 56 faltas, sim. Agora, isso aí, achei uma delícia, achei bem legal. Semana passada eu dizia para o Flávio aqui, para você em casa, que eu queria falar mais de futebol e não falar de arbitragem. E que legal que estamos falando de futebol. Para a torcida do Corinthians, muito legal, porque venceu o Corinthians, triste nesse momento para a torcida do Palmeiras. Especificamente, antes de falarmos do jogo, sobre esse lance do Romero, eu de forma irônica, na transmissão, eu falo, não, Romero, não, mas é de forma irônica, né? Lembrando aí, até uma homenagem ao Osmar Santos, que brincava muito dessa forma. Você achou que os palmeirenses iam correr para cima dele igual fizeram com o Edilson? Podia, de tudo podia acontecer. Agora, para responder se foi desrespeito ou não, desrespeito foi o que fizeram Cleison e Felipe Melo na decisão do Campeonato Paulista, aquela palhaçada, porque o cara paga ingresso para ver o quê? Ver o espetáculo. Ver o espetáculo. E o Bruno Henrique, quando ele fala isso não é futebol, futebol não é o que o Palmeiras não jogou ontem no segundo tempo. Aquilo não é futebol. O que o Romero fez é sim futebol. Desestabilizou o adversário. E o Palmeiras ainda tinha mais 5 minutos, se estava bravo com o que fez o Romero, porque o Bruno Henrique não foi lá e empatou o jogo. Ou faz igual. Ou faz igual, mas tava perdendo. Faz um gol lá, e aí depois chega pro Romero e fala, tá aí, faz embaixadinha agora. Olha, o Palmeiras, ele meteu 3 bolas na trave, o jogo foi igual, poderia ter sido empatado, mas quando acontece esse tipo de coisa, eu lembro de Djalma Santos, que eu tive a honra de escrever o livro dele, nos primeiros jogos do Djalma como profissional pela Portuguesa, o Djalma foi marcar canhoteiro. Canhoteiro nem eu vi jogar, foi um jogador espetacular. Era o Garrincha da ponta esquerda e tal. Primeira bola, o canhoteiro pega, dá um chapéu no Djalma Santos e mete uma bola na caneta dele. Galera, tal, não sei o quê. Segunda bola, o Djalma domina a bola, dá um chapéu no canhoteiro, mete uma caneta nele e sai jogando. Dali pra frente acabou, tá tudo resolvido. É isso. Próximo jogo do Palmeiras, alguém faz bota na cabeça, não tem problema nenhum. Futebol é isso, atrai público. E é momento de acabar com esse mimimi. Nada do futebol pode. Porque magoou. Não pode fazer comemorar a lateral. Isso é ridículo. Então, isso aí é ridículo. Isso aí é pra ganhar nariz de palhaço. Quando da embaixadinha do Edilson, o Palmeiras, que tinha ganho a Copa Libertadores da América, entrou com cabelo verde para decidir o título do Paulista. Aí o Corinthians ganhou o Paulista, o Edilson respondeu com a embaixadinha lá, teve lá aquela pancadaria e tal, depois os caras foram tudo tomar cerveja junto. Não é? Então, isso vale no futebol. O que não vale é o Palmeiras, que não esteve bem ontem, esteve muito abaixo do que pode produzir. Lucas Lima não jogou nada, né? O Palmeiras foi apático, foi um Palmeiras diferente, muito diferente daquele Palmeiras contra o Boca. E faz parte também. Mas vem cá, você acha que tem culpa do Roger no estilo de jogo, na escalação do técnico, ou você acha que não, que foi uma questão dos jogadores? Porque já estão pedindo a cabeça dele. Não, teve mérito do Corinthians, o Corinthians fez uma equipe muito aplicada, o segundo tempo, se não fosse o Jailson, poderia ter sido mais. O Corinthians soube explorar
né, as deficiências do Palmeiras. Repito, o Palmeiras tinha que ter jogado mais, o Roger tinha que ter encontrado. De qualquer forma, 3 bolas na trave. Sim. 3 bolas na trave. Se entram 2, o Palmeiras ganha o jogo. Então, sabe, faz parte do negócio. E outra coisa, o Corinthians está incomodando o Palmeiras. Demais. Isso, entendeu? Aí você já entra mais cabreiro, a coisa já não foi legal. Isso também tem no futebol. Os últimos 7 jogos foram 6 vitórias do Corinthians e isso o título incomoda. dentro da casa do adversário, com o adversário torcida única e vantagem ainda de empate. Aí é complicado. Pessoal, tem um recado. Na Arena Fonte Nova, um gol do meio-campista Shailon aos 47 minutos do segundo tempo garantiu ao São Paulo o empate com o Bahia em 1-1. E apesar de uma campanha irregular, o tricolor termina a rodada como única equipe invicta no Brasileirão. Veja os gols. O São Paulo foi até a Arena Fonte Nova e viu o Bahia abrir o placar na cobrança de pênalti de Edgar Júnior. 1-0. Aos 30 minutos, Nenê deu boa assistência para Trellis empatar a partida. Ainda no primeiro tempo, Edgar Júnior mais uma vez chutou de primeira e recolocou o Bahia em vantagem 2-1. Mas no último lance da partida, Shailon soltou a bomba e acertou o ângulo de Douglas para definir o resultado em Salvador. E ficou assim, Bahia 2, São Paulo também 2. Nós tivemos momentos bons. Cometimos algunos erros, tomamos os dos gols. Y así como yo me lembro, jogó con Fluminense cuando estaba prácticamente ganho. Tomamos un gol en el último minuto, hoy nos hicimos. Y yo valoro el espíritu del time que nunca dejó de luchar. Y fuimos a tentar revertir la situación y bueno, fue un empate valioso, no gosto de comemorar empates, mas cuando acontece en el último minuto tem que ver lo positivo, né? Não é ruim o empate em Salvador, não é ruim. Mas ainda nas condições que São Paulo teve, o São Paulo tomou 1-0, tomou 2-1, podia ter tomado mais gols nos contra-ataques, o Sidão foi muito bem, mas ele foi obrigado a sair para o jogo e também criou várias oportunidades. Então o empate acabou sendo o mais correto. O São Paulo está encontrando muita dificuldade na criação. Ele está ajeitado defensivamente, que é uma característica, e o Aguirre faz isso muito bem. Agora precisa realmente dar uma melhorada no sistema ofensivo. Tem encontrado dificuldades, é uma coisa que já acontecia, mas tem encontrado dificuldades e isso precisa ser melhorado. Ontem fez 2 gols, o resultado foi dentro do que se esperava mesmo, o jogo foi para isso mesmo, só que o São Paulo está invicto, mas são 4 empates e só uma vitóriazinha contra o Paraná, no sufoco e tal. Precisa dar uma ajeitada, o São Paulo precisa de um pouco mais no campeonato. Aliás, né, o São Paulo precisa realmente se reencontrar, tem buscado fazer isso. Se a gente for analisar especificamente o jogo ficou bom para o São Paulo, empate pela circunstância que foi, sempre em desvantagem no placar. Em termos de campeonato brasileiro, mesmo sendo o único invicto da competição, com 4 empates, como disse o Flávio, é para se preocupar. Arrumou a defesa? Vamos dar um pouco de tempo aí, ver o que o Aguirre pode produzir em termo meio campo, ofensivo, para o São Paulo subir um pouco mais na tabela, né? Mas está caminhando, está dentro da perspectiva do que esse time pode oferecer em termos de brasileiro. Bom, quero mandar 2 beijinhos muito especiais. O primeiro é pro Pedro, netinho da nossa gerente de esportes, Fátima Rogério, Pedro Rogério Marim. Acho que ele é palmeirense, hein? Pedro, um beijo pra você, muita saúde, muita felicidade. 3 aninhos, essa idade começa a ficar muito gostoso. 3 aninhos, antes é muito trabalho, mas 3 aninhos já fala, já entende, já começa a virar parceirinho. Carol, um beijo pra você. Um beijo para a Bia, para toda a família linda que vocês têm, viu? E um beijão também para o nosso produtor Caio Poltronieri, que faz parte do time do outro lado da bola, que está fazendo aquelas reportagens especiais. E em breve vocês vão ver as reportagens que eles fizeram, o time Suíça, a Marina e Caio fizeram lá na Suíça, trazendo tudo, a evolução do futebol na Suíça. Caio, beijão para você, muita saúde e felicidade. Ele estava ansioso pelo aniversário dele, falou que estava 1 mês esperando o aniversário. Por quê? Ele estava com ansiedade pelo aniversário, pela data do aniversário. E a hora que chegasse. É bom mesmo quando chega o aniversário, começa um ano novo, vida nova. E na Vila Belmiro, Gabigol e Eduardo Sacha comandaram a equipe do Santos na vitória diante do Paraná Clube por 3-1. Na Vila Belmiro, o Santos saiu na frente do Paraná no comecinho do segundo tempo com o Rodrigo. Aos 13, Sacha ajeitou para Gabigol mandar para o fundo das redes, 2-0.
E aos 30 ele apareceu mais uma vez e marcou o terceiro do Peixe. No último lance da partida, o Paraná diminuiu, mas ficou nisso. Final 3-1 Santos. No primeiro tempo nós criamos bastante, mas faltou o gol. Mas não vejo essa discrepância de um tempo para o outro não tirando o gol. Lógico que o gol é o grande momento do futebol. Mas a gente acabou a partida com 54% de posse. E no primeiro tempo nós tivemos quase 70%. Então veio até uma supremacia maior no primeiro tempo do que o segundo tempo, só que não aconteceram os gols. E a gente faz um gol muito rápido. E aí o jogo fica um pouco mais aberto. E a equipe do Paraná veio numa proposta muito boa de se defender e usar a transição. E a gente teve paciência, o controle do jogo para conseguir fazer os gols e sair daqui com um grande resultado. Flávio, depois da paulada que levou do Grêmio, não importa se pegou o Luverdense, se pegou o Paraná, fez a lição de casa, fez o que tinha que fazer, venceu com gols e que o Santos possa se inspirar, o Jair possa se inspirar, quem sabe, sei lá, para tentar pôr aquilo que é a tradição do Santos, um time na frente, mesmo sabendo que o Jair tem uma outra cultura. Mas, de qualquer forma, o Santos e o Jair respiram por esses dois resultados recentes. E legal o Gabigol fazer 5 gols nesses dois jogos. Né? O cara que... Gabigol vive de gol. O cara fazendo gol, ele ganha moral, ele fica com outra, sabe, com outro estímulo, numa outra situação. É importante demais pro Santos e pro Gabigol ele marcar gols. E realmente o futebol do Santos pode ser melhor, tende a melhorar, mas legal que deu uma reagida boa. Vamos ver daqui para frente, né? Com adversários mais qualificados, como é que o Santos vai se virar. Mais 2 partidas rolam nesta segunda-feira pela 5ª rodada do Brasileirão. No Engenhão, Botafogo e Fluminense fazem o Clássico Carioca às 8 da noite. No mesmo horário, o Ceará recebe o América Mineiro no Estádio Castelão. No sábado, Grêmio e Internacional ficaram no 0-0, mas nas outras 4 partidas a rede balançou. Com um gol em cada tempo, o Cruzeiro venceu o Sport com tranquilidade no Mineirão. Depois de Dedé abrir o placar de cabeça, Arrascaeta chutou com categoria e definiu o jogo. Final 2-0 Cruzeiro. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense inaugurou o marcador sobre o Atlético Mineiro com o atacante Pablo de cabeça. Mas no segundo tempo, o Galo reagiu e conseguiu a virada. Primeiro marcou com Bremer. Depois, Roger Guedes garantiu o resultado fora de casa, 2-1. A Chapecoense recebeu o Flamengo e saiu na frente na primeira etapa com Canteiros batendo o rasteiro. No comecinho do segundo tempo, Paolo Guerreiro empatou, marcando seu primeiro gol na volta aos gramados. De pênalti, a Chape voltou à frente do placar, 2-1. Aos 32, Vinícius Júnior pegou de primeira e igualou o marcador mais uma vez. Mas já aos 45, Leandro Pereira superou o goleiro César e garantiu a vitória da Chapecoense. Final 3-2. Em São Januário, André Lima aproveitou a bobeira dos jogadores do Vasco e fez 1-0 para o Vitória. Aos 37, Rainer derrubou Wagner e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança de Rios, Kaique salvou o Vitória, mas na sequência cometeu novo pênalti. Desta vez, Iago Pikachu não desperdiçou, 1-1. No segundo tempo, o Vitória voltou à frente com Lucas Fernandes. 5 minutos depois, Werley marcou contra e ampliou o placar para o Vitória, 3-1. No fim do jogo, Andrés Rios diminuiu, mas ficou nisso, Vitória 3, Vasco 2. Já a briga na parte de cima na Série B segue boa, olha só. O Paysandu entrou na rodada da Série B em terceiro lugar, mas o empate por 1-1 contra o Juventude fora de casa desceu o Papão para a 4ª posição do campeonato. Agora em terceiro está o CSA, que venceu o Boa Esporte pelo placar mínimo e encostou no Vila Nova, que não saiu de um empate em 0-0 com a Ponte Preta. Quem se beneficiou de tudo isso foi o Fortaleza, que reassumiu a liderança da Série B com uma ótima vitória para cima do Goiás, 3-0. A equipe de Rogério Ceni tem a mesma pontuação do Vila Nova, porém com 2 gols a mais de saldo. Na Europa, jogos com muitos gols nas partidas de Barcelona, Real Madrid e Liverpool e um golaço de Gabriel Jesus que garantiu um belo recorde para o Manchester City.
O assunto agora é a Liga de Basquete Feminino, com transmissão aqui da TV Gazeta. Sampaio Basquete une na Sal do Elarão ontem em busca de uma vaga na final contra o Veracruz Campinas. Acompanhe como foi. Empurrado por uma torcida calorosa no ginásio Castelinho, o Sampaio Basquete recebeu a Uninassal e confirmou a vaga para a grande decisão da LBF ao fechar a série semifinal por 2-0. Depois de um início de jogo arrasador no primeiro quarto, o Tubarão viu a equipe do Recife, liderada pela cubana Caçanova e pela pivô Gil, encostar no placar antes do intervalo. Mas logo depois o domínio voltou a ser do Sampaio Basquete, que contou com a sempre decisiva armadora americana Brianna Jackson e com a inspirada Karina Jacob, cestinha da equipe na partida com 15 pontos e 9 rebotes. Final 63-55. Festa do Tubarão de volta à finalíssima da Liga de Basquete. No próximo domingo, a equipe de São Luís do Maranhão já encara o primeiro jogo da decisão contra o embalado Veracruz Campinas. Em 3 anos de vida. É o banho no professor, né? Chegou na final, tem que passar por isso. Tem que passar por isso, mas tudo bem. Em 3 anos de projeto e a segunda final. Entendeu? Então, o Tubarão voltou e que a gente quer realmente é fazer bons jogos e, obviamente, ser campeão. Dá tempo de comemorar rapidinho, então. Já focar no Veracruz. O que você pode dizer sobre essa final? O que dá para projetar para esse duelo contra um adversário tão duro que ainda não perdeu? Cada jogo que a gente fez com o Veracruz foi muito acirrado. Primeiro jogo aqui foi um jogo de muitos erros dos ambos lados. Quando a gente foi lá, a gente não soube matar o jogo, mas a gente está em crescente. A gente está crescendo nessa temporada, durante a série de playoffs, nos quartos, na semi. E agora a gente tem que, se a gente quer ganhar, nós temos que crescer mais uma vez, porque Veracruz é um time que eu respeito e um time que está invicto ainda. Muito legal ter basquete aqui na Gazeta, né? Então, todo domingo às 3 da tarde. E do basquete para o vôlei. O repórter Fernando Gavini fez uma entrevista exclusiva com José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina, que amanhã estreia na Liga das Nações contra a Alemanha, no ginásio José Correia, em Barueri. Confira! A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino estreia na temporada 2018 nesta terça-feira. O que era o Grand Prix até o ano passado se transformou na Liga das Nações de Vôlei. Agora com 16 equipes, todas jogam contra todas, classificando-se os 5 melhores e mais a China, que vai ser a sede da fase final. Zé, o que dá para esperar? Vamos enfrentar Alemanha, Japão e Sérvia aqui em Barueri nos próximos 3 dias. Eu acho que para a gente é muito bom começar a Liga das Nações em casa. Só que nós temos que pensar em muitas coisas aí. Primeiro delas é na preservação do time durante toda a Liga das Nações, porque é aquela coisa de muitas viagens, muito treinamento, muitos jogos e a fase final na China. Então, isso vai pesar um pouco. Então, o revezamento entre as jogadoras vai ser constante. Nós temos que pensar na preservação delas, porque o campeonato, Gavini, que nós temos de mais importante esse ano é o Mundial. E isso é que a gente vai pensar. Nós temos algumas jogadoras que voltaram da Superliga ou de campeonatos fora do Brasil machucadas. E a gente está tendo que recuperá-las para a seleção. Então, o tempo corre contra, né? Mas de qualquer maneira a expectativa é sempre de muita luta, de muita dedicação e de resultados. 3 adversários desses 3 próximos dias. A Sérvia, que é o bicho-papão aí, que vem com a Boskovic e tudo mais. A Sérvia é o time favorito, ela está quase completa, né? Falta a Hasic, que é uma central que joga no Vakif Bank, que até a semana passada jogou a Champions League, uma das melhores centrais do mundo. Mas vem aí a Malinkovic, vem aí a Boskovic, que são algumas das melhores atacantes do mundo. Depois o Japão é aquele adversário muito chato, que a bola não cai, que você tem que ter paciência. Tecnicamente elas são muito boas. E a Alemanha é um time jovem como o nosso, mas que o ano passado já deu dor de cabeça para muitos outros times. Tem o seu forte, o volume de jogo também de relação bloqueio e defesa, bem como um ótimo saque. Obrigado, Zé. Boa sorte nos próximos dias. Obrigado. Terça-feira, Brasil e Alemanha. Quarta-feira, Brasil e Japão. Quinta-feira, Brasil e Sérvia. Aqui de Barueri, Fernando Gavini.
Segunda-feira, o Gazeta Esportiva teve comemoração. O Gazeta Esportiva teve comemoração pela convocação do Tite, mas lá no Coringão teve comemoração também pelas convocações de Cássio e Fagner para a seleção. E um pouco mais cedo, um jogo treino contra a seleção brasileira sub-20. Veja tudo isso com o Adriano Dolfi. No Corinthians, os titulares fizeram um rápido regenerativo. Alguns deles, como Romero, Mantuan, Pedrinho e Maicon, acompanharam o treino dos reservas contra a seleção brasileira sub-20. Chance para o jovem Matheus Matias, atacante que veio do ABC de Natal mostrar serviço. Mas o expressinho do timão foi envolvido. TT rapidamente abriu o placar para o Brasil. Em jogada de Carlos Augusto, a lateral da base corintiana, novamente TT fez o segundo. Na segunda etapa, as duas equipes mudaram bastante e o Corinthians voltou melhor. Roger, de cabeça, diminuiu e ficou nisso, 2-1 para a seleção brasileira. Enquanto isso, os jogadores titulares e a comissão técnica já se preocupam com esta semana que vai contar com um jogo decisivo na Copa Libertadores. A partida será fora de casa na Venezuela contra o Deportivo Lara, um adversário direto na briga pela classificação às oitavas de final do torneio. Esses jogadores que estão chegando, Roger, Matheus Vital, que é novo ainda, os meninos que estão chegando aí, Matheus Matias, Xavier, Thiaguinho, enfim. Saber qual que é a nossa ideia e trabalhar em cima de vitória é muito bom. Né? E agora trabalhar para a gente selar nossa classificação na Libertadores lá na Venezuela. Terça a gente tem uma viagem bem longa para a Venezuela, mas com certeza você vencer um clássico dá mais moral, dá confiança à equipe, motiva, mas nós temos que saber que temos que fazer um jogo bem bom lá na Venezuela para confirmar a classificação. Para quinta-feira, por exemplo, você está se sentindo bem fisicamente? Você acha que tem condição de ajudar mais? Porque há sempre essa preocupação com a questão física contigo, né? Sim, hoje eu estou bem fisicamente. Até hoje eu nem me desgastei tanto, então estou inteiro para jogar e se precisar ter essa sequência, tenho certeza que fisicamente eu estou 100%. No início da semana passada ele dizia que o Corinthians tinha desafios pela frente. Copa do Brasil ele superou, depois clássico contra o Palmeiras ele superou, e agora, para fechar aí com chave de ouro, a expectativa da torcida corintiana é o Deportivo Lara. Acho que dá para cumprir bem essa missão e terminar antes da Copa dentro do esperado, Flávio. O que ele supera é viagem, né? Que é a coisa Sim, mais difícil. Mais difícil. O campo do Lara, lá, a gente estava olhando aí com Montanha, nosso editor. Campinho legal. Só que é duro de chegar demais, né? E esse time está surpreendendo. Ele ganhou as duas que ele jogou lá. Que era zebra, virou. Mas eu acho que o Corinthians não terá problemas, não. E a gente volta a falar do São Paulo, que entra em campo no próximo domingo contra o Santos no Morumbi. Marina Paniza tem as informações do tricolor. O golaço de Shailon contra o Bahia garantiu o quarto empate seguido do tricolor. Apesar de ser o único invicto no Campeonato Brasileiro, a situação na tabela se mantém mediana. Está apenas na 10ª colocação com 7 pontos. Nada que agrade o técnico Diego Aguirre. A chance de mudar essa situação e melhorar na tabela será no próximo domingo, no clássico contra o Santos, às 4 da tarde, no Morumbi. Sem jogos durante a semana, a equipe terá muito tempo para se preparar para o confronto. A prioridade nesta semana de treinamentos é recuperar o atacante Diego Souza. O jogador que trata uma lesão na coxa esquerda não participou do empate contra o Bahia e nem do treinamento desta manhã. Mas a expectativa é que o artilheiro do tricolor consiga retornar para o clássico de domingo. Outro jogador que está no departamento médico é o zagueiro Rodrigo Caio, que trata um entorse no pé esquerdo. Rodrigo Caio, que não atua desde o empate contra o Ceará na segunda rodada, segue fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. No treino desta segunda-feira na Barra Funda, apenas os reservas participaram. Mesmo assim, muita movimentação e nada de moleza. Os resultados precisam melhorar. Dale, aumenta más la presión, aumenta más la presión. Dale. Após a primeira derrota nesse Brasileirão, o Palmeiras retornou aos treinos já nessa segunda. As informações do Verdão com Alexandre Silvestre. Fala pessoal, um grande abraço. Aqui no Palmeiras, reapresentação nesta segunda-feira, meio borocochô, depois de mais uma derrota para o Corinthians, a terceira derrota em derbys. Já são 4 confrontos na temporada contra o arquirrival. O Palmeiras perdeu 3 vezes. Ontem foi na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. O professor Roger Machado já
está sendo cornetado por parte da torcida. Alguns torcedores organizados vieram aqui na porta da academia ontem para pedir a cabeça do treinador alviverde. Roger Machado, que agora foca, pensa em uma sequência de jogos que terá dentro de casa, intercalando partidas. São 4 compromissos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a começar por esta quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla da Colômbia pela Libertadores. O Verdão já está classificado à próxima fase, para as oitavas de final da Libertadores, mas se vencer o jogo, garante também a liderança geral da competição, ou seja, no mata-mata sempre decidirá em casa até uma eventual final de Libertadores de América. E esse jogo contra o Júnior Barranquilla tem um elemento especial, principalmente para o Boca Juniors, que depende de um bom resultado do Palmeiras. Porque se o Barranquilla vencer o Verdão aqui na quarta-feira, está classificado e o Boca fora. O Boca precisa pelo menos de um empate do Palmeiras para aí sim vencer a equipe do Alianza Lima na Bombonera e se classificar juntamente com a equipe de Palestra Itália. Depois da Libertadores, o Palmeiras volta a pensar em Campeonato Brasileiro, recebe o Bahia em casa, aí tem o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro, no Horto, vitória do Palmeiras por 2-1, e por fim, essa sequência de jogos dentro de seus domínios, o Palmeiras recebe a equipe do Sport novamente pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite, Silvestre. E a gente vai para o resultado da nossa enquete. A seleção convocada pelo Tite vai ser campeã na Copa do Mundo? O que você acha, Garrafa? Eu acho que sim. Deu não. Olha. 66% Vieram dos comigo votos. com o Flávio, mas eu achei que a galera ia no sim. Não, foi no não. Bom, a gente fica por aqui. A gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje lembrando os 20 anos sem Frank Sinatra. Opa, aí a gente sabe. Aí é de responsa, hein? Tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.